Oi, meu nome é Thalita, tenho 28 anos, portadora do vírus HIV. Deixe seu preconceito de lado e vem conhecer a minha história. Eu namorava há 8 anos com um rapaz e eu nunca tive problema nenhum de saúde, era normal, nunca tinha ido ao hospital nenhum. E aí eu terminei com ele, conheci um outro rapaz, e aí eu comecei a namorar com ele e eu comecei a adoecer. E eu ia no hospital, fazia os exames básicos que os médicos pediam, e eu voltava. Ah, não tem nada. Ah, olha, é só uma pedra no rim que você tem. Isso continuou mais ou menos 2 anos, até eu descobrir o HIV. E aí eles faziam aqueles exames, ah, você é formada no quê? Porque sempre tem aquele preconceito, né? E aí, você é formada no quê? Ah, sou contadora, trabalho na área fiscal e tô cursando direito. Eles nunca pediram o exame de HIV. E aí até que a minha vizinha, ela viu o estado que eu tava, sempre viu como eu era determinada. Ela falou, não, tem alguma coisa estranha com a Thalita. E ela me pagou um urologista, porque até então todo mundo achava que era alguma coisa no rim. E esse urologista falou assim, olha, você tem alguma coisa, mas não é no rim. Na hora eu falei, não. E ele falou, olha, eu vou te pedir uma bateria de exame. Falei, tá bom. E no final ele falou assim, olha, eu posso te pedir de HIV? Eu tava em semana de prova, estudei o fim de semana inteiro com aquele cansaço, com aquela coisa estranha dentro de mim. Aí eu estudei e falei, mãe, olha, tô saindo agora de manhã, vou lá fazer o exame, volto e eu continuo estudando porque hoje eu tenho prova. E ali a minha vida já foi completamente diferente. Ali eu entrei, aí a enfermeira perguntou o porquê que eu tava pedindo aquele exame, eu contei pra ela o motivo. E aí ela fez o teste e eu vi que ela ficou meia... Aí ela falou assim, Thalita, você lembra que eu falei pra você que 2 é positivo e 1 é negativo? Eu falei, lembro. Aí ela só virou. Eu já comecei a pensar nos meus pais. A gente ouve falar do HIV, mas quando acontece com a gente ou com alguém próximo é totalmente diferente. Ao mesmo tempo, todos os meus sonhos, todos os meus objetivos, a minha família, a decepção que eu seria para os meus pais, isso me magoou muito. E aí eu falei assim, olha, eu quero ligar, eu posso fazer uma ligação? Ela, olha, você pode fazer a ligação que você quiser, só que você não pode sair daqui do ambulatório. Enquanto não tiver alguém para vir te tirar daqui, você não pode. Aí eu liguei para minha mãe e para minha irmã. Do ambulatório, do posto de saúde, eles deram todos os papéis para minha mãe e para minha irmã e falaram, ó, daqui ela vai diretamente pro CTA. E aí, no mesmo dia, eu já saí de lá em prantos, chorando. Eu não sabia se eu ia à igreja, eu não sabia se eu que falava com o padre, se eu saía correndo, se eu me atirava na frente do primeiro carro. E meu pensamento era só o porquê. Por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? E eu cheguei no CTA. No CTA eu fui muito bem recebida. A grande riqueza do serviço é poder fornecer esse acompanhamento multiprofissional. Então aqui a gente tem uma equipe de enfermagem, com psicólogos, assistente social, nutricionista, médicos, né? Sempre dispostos aí a tentar entender aquilo que a pessoa está precisando. Porque a gente acaba recebendo pessoas muito fragilizadas, com muitas dúvidas, como a Thalita, né? A gente sabe que o HIV ainda traz muito estigma, traz muita dúvida, traz muito preconceito. A pessoa que tem uma boa adesão ao seu tratamento, depois de um determinado período, chega a um estágio que a gente chama de carga viral indetectável. O que é isso? É quando ela tem muito pouco vírus HIV circulando na corrente sanguínea, né? Depois de 6 meses nesse estado de carga viral indetectável, a gente pode afirmar, né, que o risco de transmissão por via sexual é tão pequeno que a gente pode considerar insignificante, né? Essa informação ela é bastante relevante, por quê? Porque ela retira o estigma, né, relacionado às pessoas vivendo com HIV, que sabem o seu diagnóstico e fazem tratamento, como responsáveis pela disseminação da epidemia, né? O grande risco são as pessoas que estão por aí, não tiveram acesso ao seu diagnóstico, não sabem que vivem com HIV. Então essa abordagem especializada e multiprofissional acho que garante aí um tratamento efetivo quando a pessoa está aberta, né, e consegue seguir essas orientações e aderir a esse tratamento proposto. Eu tive anemia profunda, eu ainda caí do ônibus, quebrei, fraturei o pé, era passível de fazer cirurgia, mas como eu estava muito debilitada, não fiz. Ainda tinha o cálculo renal, que
pelo coquetel ainda, começou a intensificar. Aí eu tive alergia dos coquetéis, que minha pele ficou totalmente pipocada. Tive 3 pneumonias, eu tive a tuberculose. Então, no meu primeiro atendimento com ela, ela já chegou para mim com o diagnóstico de HIV, que ela já estava em segmento no CTA, e com o diagnóstico de tuberculose pleural. O paciente, quando ele é portador do vírus HIV, não necessariamente as doenças ou os acometimentos que ele vai ter vão ser em decorrência do vírus. Na verdade, o vírus do HIV não deixa ninguém doente. A questão da infecção pelo vírus do HIV, ele vai alterar a imunidade do paciente, vai diminuir a imunidade do paciente e com isso ele vai ficar mais suscetível a ter outras doenças que talvez ele não teria se não tivesse uma imunidade comprometida. E uma dessas doenças que às vezes é um pouco mais prevalente é a tuberculose. CTA para mim eu falo para minha mãe que é a minha segunda casa, porque eu tenho alguma coisinha, eu vou lá e falo, olha gente, eu tô com isso, será que vocês podem me ajudar? E eu nunca ouvi um não, eu nunca ouvi um depois, eu sempre ouvi, Thalita, a gente vai fazer o possível e o impossível para te ajudar. Então as pessoas não precisam ter medo também, né, de ir fazer o teste. Fez o teste, deu positivo, é transformador? É transformador. Mas saiba que tem um lugar que vai te acolher como se fosse a sua casa. Porque eles são muito acolhedores. Foi transformador. E por eu ficar muito debilitada, eu tive que sair do trabalho, eu tive que sair da segunda faculdade, no qual eu cursava. E aí surgiu a oportunidade, surgiu o pensamento. Deus colocou no meu coração de prestar um concurso. Então, desde o ano passado, eu venho estudando. Tem dias que eu estou ótima, então eu estudo 6, 7 horas por dia. Tem dias que eu não estou tão bem, eu estudo 1. Mas o importante é não parar. Então, desde então, eu venho só estudando. E quem sabe passar num concurso breve, espero. E mudar minha vida e a vida da minha mãe e a vida da minha família.